E agora um tema que está causando uma consternação, uma preocupação, eu diria até um desespero de muitas famílias no Brasil. Porque a Presidência da República, governo Lula, editou uma medida provisória que cria um apoio financeiro de R$60 mil para crianças de até 10 anos que nasceram com deficiência causada pelo Zika vírus durante a gestação. Vocês lembram aquela epidemia de Zika vírus que acometeu o país? Então, criou esse benefício de R$60 mil. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. E por quê? É quase que um remendo, é quase como um prêmio de consolação. Porque anteriormente, o que o Congresso Nacional havia aprovado? Um projeto que concederia uma pensão vitalícia a quase 2.000 vítimas da Zika pelo teto do INSS. Mas o presidente Lula vetou essa medida. A gente vai falar sobre esse assunto com alguém que entende desse tema e que vai explicar para a gente tudo o que está em jogo. Eu chamo aqui a presidente do Unizika Brasil, a Luciana Reis. Luciana, muito obrigada por essa entrevista. Eu quero entender tudo desse assunto. Então, vamos começar primeiro pela lei que o Congresso Nacional havia aprovado. Aí depois a gente vai para o veto, depois a gente vai para o benefício de R$60 mil e depois a gente vai para tudo que custa, como é, né, o que vivem essas famílias. Boa tarde para você, começando então pela lei aprovada pelo Congresso e vetada pelo governo Lula. Primeiro, eu gostaria de agradecer, Débora, pelo espaço. O espaço esse que nós lutamos muito, né, para conquistar. Infelizmente, não tivemos esse retorno do governo para esse diálogo. Então, é muito importante estarmos presentes ocupando esses espaços para explicar a real situação do que tem acontecido. Primeiro, o projeto de lei, protocolado em 2015, ainda naquele período inicial da epidemia do vírus Zika, pela então deputada Mara Gabrilli, hoje senadora. Ou seja, esse ano faz 10 anos de tramitação, completaria 10 anos de tramitação esse projeto de lei. E nós da Unizika começamos a trabalhar em cima desse projeto, visto a falta de retorno do governo para algo mais imediato. Então, nós conseguimos fazer o que a gente, inclusive, considera impensável. Conseguimos mobilizar a Câmara dos Deputados, conseguimos mobilizar o Senado Federal, aprovamos esse projeto de lei por unanimidade na Câmara, passamos por 2 comissões no Senado Federal, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Assuntos Econômicos, com um relatório construído por muitas mãos, construído pelas famílias, pelas assessorias legislativas, pelas assessorias parlamentares, para que ele chegasse mais próximo de entregar essa reparação social, que é como nós chamamos esse projeto de lei, para, de fato, beneficiar essas famílias com as necessidades que elas têm. São muitas. Às vezes nós nos limitamos muito à questão da microcefalia, mas essas crianças elas têm inúmeras comorbidades. Então, vai de questão oftalmológica, auditiva, ortopédica, crianças que estão precisando de cirurgias caríssimas há muito tempo na fila de espera do SUS. E então, nós precisávamos mobilizar dessa forma e nós conseguimos chegar nisso. Então, no dia 4 de dezembro, nós conseguimos juntar uma frente parlamentar, a Unizika foi até a Câmara dos Deputados com as crianças com síndrome congênita do Zika do estado de Goiás. Mobilizamos os deputados e conseguimos nos reunir com o presidente Arthur Lira, que colocou esse projeto em pauta, que aprovou esse projeto por unanimidade. E, infelizmente, fomos pegos de surpresa absoluta, porque o sentimento, nesse momento, nos últimos 2 dias, tem sido de decepção, de frustração e de tristeza, mas também de muita luta, porque nós, Débora, nós não vamos parar. Então, a cada dia é um dia de luta diária, não vai ser esse veto que vai fazer com que nós paremos essa luta. Então, a gente pode entender que vocês vão continuar trabalhando para que esse veto seja derrubado quando o Congresso voltar? Com certeza. Na verdade, nós já começamos a fazer esse trabalho desde a publicação no Diário Oficial da União, porque é exatamente como você falou.
foi colocado quase como um prêmio de consolação, esse valor de R$ 60.000. Que, na verdade, o que nós queremos não é um apoio financeiro. Nós queremos a reparação, queremos o reconhecimento que o Estado brasileiro teve culpa na situação de deficiência dos nossos filhos. A deficiência dos nossos filhos é uma deficiência provocada pela negligência do Estado nas três esferas, né? Municipal, estadual e federal. Então, nós precisamos desse reconhecimento do governo em relação a isso. Já foi reconhecido em governos anteriores, foi reconhecido pela Câmara, pelo Senado, e nós precisávamos do reconhecimento do presidente, que num ato unipessoal, publicando uma medida provisória, passando por cima de tantas decisões parlamentares, publicou essa medida provisória e nós não entendemos ela como algo que vá, de fato, atender às necessidades dessas crianças. 60 mil, aparentemente, é um valor visualmente interessante, mas não é contínuo. Nós precisamos de uma atenção contínua para essas crianças. De 10 anos, pela falta de reparação, desde que essas crianças nasceram, até os próximos anos, enquanto elas estiverem precisando de terapia, de atendimento, das necessidades mais básicas que são negadas pelos governos para essas famílias. O projeto aprovado pelo Congresso Nacional, a gente fala em pensão vitalícia, quer dizer, enquanto a criança viver, né? E teria também que ser pago um valor retroativo e aí, enquanto a criança, enfim, até quando ela crescer, ela continuar recebendo vitalícia até, né, para sempre, enquanto ela viver. E agora, a ideia do governo federal seria fazer um único pagamento ou dividido, mas no valor global de 60 mil por família, é isso? Isso, assim, na verdade, não tem efeito retroativo o projeto de lei, nenhuma família recebeu o que passou, o tempo que passou, nenhuma família que, infelizmente, perderam seus filhos durante esse processo também não teriam direito a essa pensão vitalícia, porque se fala muito dos que estão, mas muitas famílias perderam crianças. Nós hoje somos, Débora, no total de 1.589 crianças. Não adianta o governo vir nos dizer que isso é um grande impacto orçamentário, porque não é. Então, nós tivemos muitas perdas, nós precisamos que essas crianças tenham qualidade de vida e vamos lutar para que elas permaneçam aqui durante o tempo que Deus e o universo permitir. Né? Então, esse valor seria, enquanto elas tiverem vida, nós esperávamos do fundo do coração que fosse haver alguns vetos, nós já tínhamos discutido entre a diretoria da Univista, que aconteceria talvez alguns vetos, estudamos alguns pontos, mas nós não imaginávamos que o projeto seria vetado integralmente. E eu gostaria muito de fazer uma ressalva. Nós utilizamos muito uma frase que é conhecida internacionalmente pela luta das pessoas com deficiência, que é o nada sobre nós sem nós. É impossível você construir uma política pública focada em um determinado público, em um determinado grupo de pessoas e não ouvir aquelas pessoas que serão beneficiadas. Nós tentamos inúmeras vezes acessar o governo por meio da primeira-dama, por meio dos ministérios, por meio das assessorias da Presidência da República, e nós não tivemos retorno. Isso poderia ter sido construído conosco, eles poderiam ter nos escutado para a gente construir, inclusive, talvez uma medida provisória melhor do que a que foi apresentada. E isso não aconteceu. Nós estamos nos sentindo, mais uma vez, invisibilizadas, como nos últimos 10 anos depois da epidemia. Essa é a sensação. Duas perguntas. Primeiro, só tecnicamente, a expectativa de vida das crianças, né, que foram acometidas pelo Zika vírus durante a gravidez, ela é diminuída? Tem uma média, assim, segundo a literatura médica? E outra pergunta é, vocês se surpreenderam com a posição do presidente Lula? A expectativa de vida deles é muito baixa. Nós éramos muitas, mais de 15 mil notificações, mais em torno de 4 mil casos confirmados, e nós perdemos muitas crianças. A expectativa de vida deles é baixa, e como eu disse, eles vêm apresentando muitas comorbidades. Então, eles têm surpreendido, infelizmente, óbitos que ainda estão sem resposta, ainda estão sendo investigados, porque ao olho, a gente não sabe exatamente por que essas crianças estão partindo.
Então, de fato, não seria... A expectativa de vida não é de 80 anos, de pagar uma pensão vitalícia para uma criança dessa até os 70, 50 anos de vida. Tá? E sobre o veto do governo, sim, ele nos pegou de surpresa. Nós, avaliando o cenário, politicamente falando, nós temos uma maioria na Câmara dos Deputados para derrubar esse veto, então nós não esperávamos de forma nenhuma que ele fosse vetar integralmente o projeto. Nós sempre entendemos, porque nós da Unizica deixamos muito claro que nós não temos partido, nós não temos lado político quando se trata dos nossos filhos. Claro que somos pessoas, somos humanos, e cada um deve ter sua preferência política, sua preferência partidária. Mas quando se trata da Unizica, do benefício, da qualidade de vida dessas crianças, nós nos unimos e foi exatamente o que nós fizemos quando nós levamos tantos parlamentares de diversos partidos diferentes, extrema-direita, extrema-esquerda, para conversar com o presidente Arthur Lira, todos eles abraçando nossa causa. Então, nós, querendo ou não, mesmo não sendo partidários, nós entendemos que, diante de tantos discursos de que nós defendemos as minorias, nós defendemos os mais pobres, os mais vulneráveis, as pessoas com deficiência, aquela imagem de um deficiente físico subindo a rampa no Palácio Planalto no dia da posse, isso nos encheu de esperança em algum momento. Mas, infelizmente, nós não tivemos essa visibilidade. A impressão que dá é que nós somos a minoria das minorias e que não merece ou que não precisa ser ouvido. Então, nós temos voz, nós temos muita força e somos muito determinadas. Nós acreditamos, sim, que nós vamos derrubar esse voto no Congresso Nacional, esse veto no Congresso Nacional. Temos nos mobilizado desde a manhã de ontem para isso, inclusive com apoio da extrema-esquerda, né? Apoio da extrema-esquerda, da base do governo, nos falando que a gente pode contar, porque não dá para concordar com esse veto. Então, nós seguimos firmes e ainda estamos... Olha, Luciana, obrigada por dividir, né, essa história com a gente. Eu quero te agradecer, dizer que o canal está aberto aqui para você. Nós conversamos com a presidente do Unizica Brasil, Luciana Arraes. Que você tenha um ano de vitórias. Obrigada, Débora. Boa tarde. Boa tarde.